Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. O meu Olá, Mia foi enfático e expressivo. Estás entusiasmado por estar aqui comigo. Estou muito entusiasmado. Gostas de conversar comigo no Adoro nosso conversar podcast. Sim. Na realidade, forcei um bocadinho o entusiasmo. Pois, eu percebo. Sim. Pois quero estar entusiasmado durante a conversa e não estava no início. Agora já estou a ficar mais. É giro, não é? Porque às vezes não estamos assim com aquela pica que gostávamos de estar, mas entretanto ela vem muito rápido. Assim, a âncora de nos sentarmos para falar é uma âncora muito boa para boas conversas. Sim, é verdade. Sim. E às vezes temos... um de nós escolheu um tema ou tem uma coisa sobre a qual quer muito falar com o outro, o que não quer dizer que seja aquele assim, o momento natural para ter essa conversa. Porque como nós ainda assim temos que preparar aqui o mínimo de logística para fazer a gravação, quer dizer que às vezes o início da conversa não é tão natural e espontâneo como as outras conversas de desenvolvimento pessoal que nós temos, quando estamos sentados no sofá a tomar café ou estamos a passear. E não temos que testar o som e ajustar os ângulos da câmara. Exatamente. Pronto, mas cá estamos. Sendo que conseguimos levar essa logística ao mínimo possível para fazermos aqui. Continua a haver assim um julgamentozinho por parte, Sim. assim, uma parte de mim que sempre quando nós sentamos, temos que pensar nisto melhor, o cenário, fazer as coisas direitinho, mas o que interessa mesmo são as conversas, não é? Sim, as conversas e o conteúdo das conversas e acho que o feedback que nós recebemos das pessoas que nos ouvem é sobre as conversas e o conteúdo das conversas. Não é? Pois, não valia a pena termos um cenário espetacular com várias câmaras se as conversas fossem cocó. Sim. Eu acho que também tem, embora não seja o tema da conversa que eu te quero propor para esta semana, mas acho que aquilo que nós desde o início propusemos a quem nos ouve, enquanto podcast, foi precisamente um foco na conversa e no conteúdo da conversa. Não é? E eu acho que às vezes, até me parece que tanto eu como tu, até gostamos de propositadamente não investir mais no setup. Eu acho que, pelo menos da minha parte, às vezes até meio é um movimento assim, às vezes se calhar um bocado até imaturo, infantil, para mostrar oposição em relação a outras abordagens onde o foco está muito no show, na tecnologia, na imagem, não é? E depois aquilo que eu acho que é mais importante, que é o conteúdo, que é o estímulo que tu ofereces a quem está a ouvir e pode ficar a pensar num determinado tema ou fazer uma determinada aprendizagem, muitas vezes isso fica para segundo ou terceiro plano. Okay? Antes do tema que eu te quero propor e sobre o qual eu estou cheio de vontade de falar contigo, vamos só rapidamente anunciar uma coisa. Isso, vamos anunciar o livro do Clube do Livro IVM+. Certo. Nós já tínhamos falado nisso, penso que no episódio anterior, de que nós, a partir do mês de março de 2022, dentro do nosso programa exclusivo do IVM+, nós vamos ter um livro todos os meses, porque vamos ter um clube do livro IVM+, e nós vamos, dentro do programa, nós vamos ter momentos para explorar a leitura em conjunto e as aprendizagens da leitura, mas aqui no podcast vamos sempre pelo menos dizer, olha, este é o livro que nós estamos a ler. As razões do Clube do Livro são algumas razões diferentes. Uma destas porque achamos mesmo que precisamos de ler mais, todos nós. Sim. A maior parte de nós precisamos de ler mais, mas também é porque é muito bom podermos ler e ter estes momentos de realidade partilhada, não é? Que estamos a ler o mesmo livro ao mesmo tempo, dá outro gosto, outra profundidade do que estarmos só a dizer, já li este livro. Sim, e quando tu estás... Nós, claro que há muitos livros de desenvolvimento pessoal que eu e tu, que ambos lemos, não é? E às vezes há um livro que é assim, que eu estou a ler, que é tão especial que eu quase digo, Mia, tu tens que ler isto, e tu fazes o mesmo comigo. Mas também há muitos outros livros que eu li, tu não leste, e o contrário também. Não é? Em cima das nossas mesinhas de cabeceira estão livros diferentes, não é? Nos nossos Kindles e não sei o que, estão livros diferentes. E acho que nós ambos sabemos que quando contamos ao outro, olha, li isto, ou olha esta ideia que o autor apresentou, olha esta história,
nesse momento em que eu partilho contigo ou tu partilhas comigo, é o momento em que algumas das aprendizagens ficam sedimentadas, não é? É a altura em que de facto consegues transformar aquilo que alguém escreveu e tu lês num insight teu. E é isso que nós queremos fazer aqui com o Clube do Livro, que é garantir que, falando entre todos, que as aprendizagens ficam mais disponíveis para cada um. É, e mais insights e mais diversão ali juntos. Dito isto, nós vamos começar... Tema do dia, qual é? Não, quero dizer qual é o livro, então vamos anunciar. O primeiro livro, nós escolhemos-lo por ele ser, assim, um grande clássico do desenvolvimento pessoal. E um dos primeiros que nós lemos também. Um dos primeiros livros que ambos lemos. É um livro muito pequeno, é muito fácil de ler, é muito acessível e tem lá dentro algumas aprendizagens muito interessantes. Nós vamos ler o Quem Mexeu no Meu Queijo, do Spencer Johnson. É um livro que... Claro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Sim, muitas pessoas que nos estão a ouvir no podcast já leram o livro, portanto, quem não leu, podem aproveitar esta nossa proposta. É um livro que tem inclusivamente uma versão para crianças. Eu ia dizer, a última que eu li foi essa, foi há uns meses atrás. Quando os nossos miúdos eram mais pequenos, nós lemos aquilo tantas vezes, porque eles Mas revisitei o livro com o nosso filho mais novo há tempos. Bom, e é bem interessante. E nós, portanto, dentro do IVM+, para quem se quiser juntar a nós já sabe que tem aí o link nas notas dos episódios, ou então pede-nos a nós, ou pede-nos no grupo do Telegram. E é mais uma atividade que nós vamos passar a ter no IVM+, todos os meses, é ter um livro do mês. Vamos começar com este e depois nos próximos meses vamos ter alguns dos nossos livros favoritos. Certo. Sabendo que o desenvolvimento pessoal inclui também o mindfulness, inclui coaching, inclui coisas ligadas à neuroestratégia. Talvez não venhamos a ler livros especificamente sobre parentalidade, mas tem tudo a ver sempre. Certo, boa. Então, esta semana, tu trouxeste aqui um tema. Eu trago um tema para nós procurarmos desempacotar, assim, do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, um aspecto da realidade que eu acho particularmente interessante / perturbador. Que é o facto de algumas das coisas que nós mais queremos, e quando eu digo nós, estou a fazer uma generalização com base nos estudos que existem sobre o que é que tu queres, o que é que tu procuras nesta vida, mas também partindo dos exemplos que nós próprios temos com os nossos clientes e pessoas que acompanhamos mais de perto e a quem podemos fazer a pergunta: o que é que tu queres, não é? Que tipo de objetivos tens? E há coisas que nós podemos analisar e dizer: a maior parte das pessoas tem um interesse nisto, tem um interesse em ter mais dinheiro ou em ter abundância financeira, é uma coisa importante para a maior parte das pessoas, pelo menos até um determinado nível. Tem interesse em ter melhores relacionamentos íntimos e sexuais. É uma coisa que a maior parte das pessoas, em algum momento, quando começa exprimem esse desejo. Exprimem esse desejo, ou pelo menos quando entram mais em contacto consigo, com o seu interior, dizem: sim, isto é importante para mim. Queremos ter... a maior parte das pessoas estima muito, imenso, os tempos livres, o poder viajar, o poder fazer férias. É por isso que tantas vezes nos objetivos aparecem coisas relacionadas com fazer férias, ter experiências. Sim, ter uns dias para descansar, ter uns dias só para mim. Poder ter um hobby também tem que ter, não é? Sim, e algumas destas coisas, e podíamos acrescentar agora outras aqui também. É interessante como parece que nós estamos, apesar da maior parte das pessoas terem interesse nestas coisas, nós temos uma organização social, e que também é muito suportada pela nossa cultura, em que parece que nos organizamos propositadamente para garantir que essas coisas são difíceis de obter. Por exemplo, tu podes ter dinheiro, mas tens de te esforçar imenso para ter dinheiro, não é? Podes ter tempo livre, mas para isso tens que ocupar a maior parte do teu tempo a fazer, às vezes, uma coisa que não gostas. Não é? E tens a maior parte da tua semana organizada em redor do trabalho, não é? Porque nós, claro que algumas pessoas estarão fora disto, trabalham menos horas, mas a organização social é à volta de trabalhar 40 horas por semana. Está, a mostrar uma prioridade, entre aspas, muito clara. Sim, isso é o que está estabelecido, não é?
A organização do ano está em redor de tu teres 20 e poucos dias de férias. Não é? Tudo está organizado em função disso. Não é? Quando tu dizes, gostava de trabalhar num sítio, é isso. Os aspectos legais já estão... Embora tu possas fugir a esta norma, possas criar alternativas, mas a organização social é em redor desta ideia. Yeah. E há bocado falei, por exemplo, sobre o facto de tantas pessoas terem muito desejo sexual, terem muito interesse em experiências sexuais, mas depois a nossa organização social não fales sobre isso, isso é uma coisa só tua, e entra também em ação os aspectos culturais e até religiosos de isso é sujo ou é imoral. E entra a mononormativa. A mononormativa, isso é uma coisa que tu só podes fazer com uma pessoa, e tens que fazer, e é uma coisa meio escondida, e só tens que fazer com uma pessoa do género oposto, é isso que está convencionado. Não é? Portanto, a minha reflexão aqui é sobre, não é? Parece quase aquela velha história, não é? Da domesticação de elefantes, não é? Quando são muito pequeninos, tu prendes o elefante a uma estaca e ele luta para fugir, não consegue, conforme vai crescendo, apesar de ele ser agora muito mais forte e poder facilmente arrancar a estaca, ele está condicionado, não é? Habituou-se àquilo e não precisa de fazer nada. E já não faz nada, e ele simplesmente aceita não que... faz nada, não é? O dono Sim. não precisa fazer mais nada a não ser colocar aquela Sim. estaca do costume. E parece-me que a nossa organização social atual parece um pouco a vivência coletiva desse princípio, que é algumas das coisas que nós mais queremos, como por exemplo, queremos ter mais dinheiro, esforçamos-nos muito para ter mais dinheiro, mas temos uma organização social, uma organização económica que claramente parece privilegiar, não é, alguns em detrimento... The top 1%. O top 1%, não é? E nós, aceitamos isso livremente e até lemos as biografias das pessoas que têm muito dinheiro e ficamos todos fascinados, e vemos séries no Netflix sobre pessoas que têm muito dinheiro e ficamos todos fascinados. E aceitamos isso como... Lemos livros como Pai Rico, Pai Pobre. Sim, sabes, às vezes parece-me que somos o tal elefante que está preso a ver umas imagens e umas coisas de meia dúzia de elefantes que estão livres e a dizer, como eu gostava disto, sem percebermos que, mas eu não tenho isto por causa da forma como nós estamos organizados. É? E há aqui algumas barreiras que eu próprio, com um bocadinho mais de autoconhecimento, podia simplesmente reconhecer como ilusórias e simplesmente ultrapassá-las. Há outras que têm a ver com toda a estrutura social. Não é? Sim. Com uma estrutura social muito baseada na dominação. Pode ter-se isso em português? Sim, dominação. Sim. Não é? Para não em que alguém domina alguém. Em que alguém domina alguém, exato. Para não utilizar a velha ideia só do patriarcado, mas esta ideia de que há aqui a dinâmica é desta de dominar, que há alguém que domina outro e que tens que encontrar uma forma de dominares o sistema. Sim, eu acho isto particularmente interessante quando, por exemplo, estamos a falar de dinheiro. Porque para nós os dois, esta questão também foi obviamente importante, é importante, não é? Sim. E nós, desde o início da nossa vida em comum, que nós definimos alguns objetivos e tomamos uma série de decisões, em alguns momentos decisões até que continham muito risco, porque às vezes eram ir contra estas convenções sociais, não é? E de queremos ter uma combinação destas várias coisas. Podemos ter mais tempo livre, podemos ter mais tempo à família, mas repara como até a minha formulação é termos mais tempo livre. Mais tempo livre comparado com o quê? Comparado com a norma, que é tu trabalhares 40 horas por semana, ou teres 4 semanas de férias por ano. Não é? E quando pensamos no dinheiro, acho que socialmente estamos tão preparados para aceitar que, umas pessoas têm mais dinheiro do que outras. Isso pode ser o resultado das escolhas que elas fizeram, das escolhas que os pais fizeram. Só que nós, em alguns casos, não estamos a falar de eu ter o dobro do dinheiro que tu tens, ou ter o triplo do dinheiro, ou até de ter 10 vezes mais dinheiro do que tu. Estamos a falar de eu ter muitos milhares de vezes mais dinheiro do que tu. Mas não achas que aqui é uma das razões por isso?
é de alguma forma que o dinheiro, não é? O dinheiro é uma estratégia para satisfazermos necessidades. Sim. E que é uma estratégia extremamente sobrevalorizada para satisfazer necessidades. Que é por isso que algumas pessoas they hoard money, não é? Como é que se diz hoarding? Juntam, acumulam como aquelas pessoas, outras pessoas acumulam coisas casa, lixo, e nem precisam de ser ricas para estarem com esse movimento de hoarding, não é? Mas essa ideia de que eu preciso de mais e mais e mais, obviamente mostra-nos que a estratégia não funciona, não é? Se eu estou sempre a sentir que preciso de acumular mais e mais dinheiro, continuo a utilizar a mesma estratégia para uma necessidade que eu talvez ainda não tenha descoberto qual é. E só quando eu descobrir qual ela é realmente, é que vou começar a conseguir procurar outras estratégias também para satisfazer essa necessidade. E para mim essa diferença, pensarmos nesses termos, é mesmo fundamental para percebermos também estas dinâmicas, não é? Porque no fundo estás aqui a falar de estratégias para satisfazer necessidades, que o foco está muito aí, em vez de darmos um passo atrás a olhar para, mas o que é que eu realmente quero e preciso? Achei interessante essa comparação que estavas a fazer agora entre a estrutura de um hoarder, não é? De alguém que está não é? Todos nós já vimos na televisão, até há programas sobre isso, não é? Em que vão à casa de pessoas que são acumuladores e são incapazes de deitar coisas fora e têm todo tipo de coisas em casa, todo tipo de lixo, nunca deitaram nada fora, né? Louça, roupa, tudo o que houver está ali acumulado. E nós socialmente olhamos para isso como uma perturbação, um distúrbio. Não é? E a proposta que estás a fazer é que, no fundo, o tipo que acumula milhões e milhões e milhões e milhares de milhões... É o mesmo princípio, provavelmente é a mesma cena. Ele provavelmente tem uma perturbação psicológica também. Só que nós o que é que fazemos perante essa perturbação? Idolatramos porque, no fundo, dizemos porque eu não queria ter a casa cheia de lixo, mas queria ter a casa cheia de dinheiro. Tipo, lá o tio do Pato Donald, como é que ele se chama em português? Tio Patinhas. O tio Patinhas, a nadar nas moedas. Certo, o tio Patinhas era doente. Sim, ele era doente. Até porque quem nadar em moedas, aquilo não deve dar jeito nenhum, deve doer para caralho. Não, mas lá está, aí nós sobrevalorizamos dinheiro como uma estratégia para satisfazer necessidades. Mas é essa tal organização social, porque nós não só estamos a sobrevalorizar a pessoa que tem muito dinheiro, como nem sequer estamos a assumir que para aquela pessoa ter mais dinheiro, há outras que têm menos. Mas lá entra esta questão de dominar, não é? Porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais estou em posição de dominar. Sim, mas aqui é o dominado a idolatrar o dominador. Exato, sim. Sabes que há uns tempos, falando agora de dinheiro... Soou mesmo mal. Pois foi. Sim, mas é verdade. É verdade. Há uns tempos num podcast, eu já não sei exatamente quem é que avançou com esta ideia, mas eu achei muita piada, que era... Alguém estava a dizer que, imagina que tu, valorizavas as pessoas que correm riscos e fazem coisas para ter mais dinheiro. Não é? E criam empresas, investem, fazem coisas fora da norma porque dizem eu quero ter mais dinheiro. E tu valorizas, porque tu podias impedir isso, não é? Não é? Há regimes onde dizem não, toda a gente tem que ter igual. Mas não, tu vais valorizar isso, não é? E instituir aqui uma meritocracia. Esta pessoa fez coisas, correu riscos, trabalhou mais, whatever, e poupou mais e agora tem mais dinheiro. Só que dizes, olha, vamos estabelecer aqui um limite. Por exemplo, imagina, se tu juntares, sei lá, 10 milhões de euros, 10 milhões de euros na nossa sociedade atual, isso permite-te ter uma casa enorme e ter carros e ter dinheiro para viajar e ter dinheiro no banco para se necessitares para alguma eventualidade. Portanto, vamos fazer aqui um limite de 10 milhões. A partir de tudo o que tu ganhas acima de 10 milhões, dás ao Estado ou dás às outras pessoas. Não é? E até se dizia, e ganhas um banquinho. Metes um banquinho no jardim a dizer, parabéns, ganhaste. Não é? Tipo, ganhaste o jogo. Sim, chegaste até ao... Chegaste ao último nível e ganhaste ao boss. Não há mais níveis agora, está bem? Não há mais níveis, acabou. Tipo, ganhaste. Depois até podia haver uma lista. Os outros níveis tens que dar. Exatamente. O jogo é dar o máximo possível a partir deste nível. E é engraçado que nós já falamos aqui um pouco no podcast sobre o movimento do altruísmo eficiente,
onde as pessoas basicamente sozinhas incorporam esta ideia, que é, ok, eu até posso construir aqui um meio de ganhar muito dinheiro, se calhar criei uma empresa, ou fiz aqui um conjunto de investimentos, ou sei, inventei uma criptomoeda, fiz aqui uma cena, lancei um livro que teve um grande sucesso e agora tenho muito dinheiro. Pronto, ok, mas tenho mais do que aquilo que eu realmente necessito. E mesmo a ideia de, é para os meus filhos, ok, pronto, já tenho aqui um bocado de dinheiro para os meus filhos e para os filhos deles, para o espetáculo. Agora vou dar o resto, que é como quem diz, pronto, ganhei, pronto, já estou contentinho. E, só que esse mecanismo psicológico que tu estavas a falar da acumulação vai nos impedir de fazer isso. Não é? Claro, porque a necessidade não está satisfeita. Não seja o que muitas vezes tem a ver com uma questão de necessidade, de controlo, ou de segurança, ou mesmo de significância, de ser o gajo mais rico, ou a gaja mais rica de todos. Portanto, há aqui mecanismos que eu acho que as pessoas já perceberam, não é? Que eu estou muito fascinada por desse pegar assim na lupa e olhar para o que faz com que esta pessoa tenha este movimento, por exemplo, de acumular dinheiro e achar que tem que ganhar muito dinheiro e de valorizar tanto essa estratégia. Que, é claro que é um forte julgamento, mas parece-me que há aqui algum autoconhecimento por fazer, não é? Para se tornar num agente mais positivo no mundo. Sabes que eu tenho andado a ouvir Dharma Talks antigos do Thich Nhat Hanh, o monge vietnamita budista que morreu há pouco tempo. Eu vi uns Dharma Talks, acho que eram de 78. E ele fala muito de duas coisas nessas Dharma Talks em particular, que é a nossa interdependência, não é? Que nós intersomos, que nós não existimos uns sem os outros, não é? Essa expressão do interbeing, não é? De interser. Acho que a Monja Cohen também falou disso na entrevista que falaste daquele episódio com ela. E da nossa corresponsabilidade em relação a tudo o que acontece no mundo. Tanto as coisas boas como as coisas que nós julgamos como más. Não é? Nós também somos responsáveis por essas coisas e é interessante também pensarmos nisso. Se é uma pessoa que tem esse movimento, acumular, normalmente não tem isto muito consciente, pois não, nem o que eu interessou, nem que sou corresponsável. Sim, ou então tenho uma noção, às vezes, que eu também acho curiosa e tem a ver com esta conversa que eu estou aqui a procurar promover, que é, por exemplo, eu posso ter um conjunto de estándares em relação a mim, que é eu tenho que ganhar muitos milhões e tenho que ter estas coisas todas, mas depois digo, eu já estou a ajudar muitas pessoas porque eu montei um conjunto de empresas e estou a criar oportunidades para elas, e sem mim elas nem tinham trabalho e não sei o quê. Pagos quase muito mais que o salário mínimo. Sim. Por exemplo, uma pessoa que eu acho que está, se calhar, aqui assim muito a servir-me de modelo quando falo sobre isto, o Jeff Bezos. O Jeff Bezos, não é? Que é muitas vezes apontado como o homem mais rico do mundo por causa da fortuna que ele fez com a Amazon, e que depois a Amazon é um modelo de negócio que está construído, e entre outras coisas, em cima de salários muito baixos pagos às pessoas que trabalham nos armazéns, não é? E que são vitais para que aquele negócio possa ocorrer. Ou seja, lá está essa ideia do budismo e do Thich Nhat Hanh, não é? Que o Jeff Bezos só pode ser o homem mais rico, um dos homens mais ricos no mundo, por causa dessas pessoas no armazém. Se elas não estivessem lá, ele não estaria onde está. Sim. Mas repara como é interessante. Dinheiro é importante para nós, mas depois criamos esquemas sociais onde muitas pessoas têm pouco dinheiro ou têm que esforçar-se imenso para ter o mínimo. E depois, eu estava-te a falar também há pouco a forma como nós prezamos, não é? Qual é o meu objetivo? Fazer umas férias com a minha família, estar uns dias com a minha mulher ou com o meu marido num sítio tranquilo, poder ir uns dias para um spa, poder estar uns dias sem fazer nada, não é? Eu tenho muita noção disso, e foi isto que me começou a suscitar através destes pensamentos todos, que claro que não são novos, nem sequer novos aqui no podcast. Mas
há umas semanas estava a dar uma aula e falei de um velho objetivo que eu e tu criamos para a nossa família há uns anos, há uns bons anos, há 10 anos, em que nós dissemos, olha, estávamos a falar o que é que nós vemos, como é que nós nos vemos no futuro. E uma das coisas que nós vemos a ter a possibilidade muitas vezes de fazer férias, fazer pausas, de vários géneros, pausas a dois, pausas com a família, pausas cada um de nós sozinho. Então, juntando ali aquelas pausas todas, nós estamos para aí de 10 semanas de férias, ou seja, 10 semanas por ano sem trabalho. E então eu lembro-me de nós termos olhado um para o outro e dizer, okay, vamos definir isto como um objetivo, porque se for uma coisa que para nós é um objetivo, então agora vamos ter que adequar as nossas decisões à possibilidade de ter este objetivo alcançado. E nós decidimos fazê-lo. E quando eu conto esta história e digo que já houve anos em que nós de facto conseguimos ter 10 semanas, ultimamente, nos últimos anos tem sido difícil porque a própria organização da vida dos nossos filhos com a escola e os desportos já não encaixa muito bem neste tempo. E os últimos 2 anos foi mais uma questão também de pandemia. Nos últimos 2 anos nós nem sabíamos se estávamos a trabalhar ou de férias, estávamos em casa ou fora, não é? Tal como quem está a ouvir. Mas quando eu falo sobre isto, umas pessoas ficam muito interessadas, assim, uau, parece que estás quase a dizer uma cena de sonho. E outras pessoas até ficam um bocado zangadas, dizem, mas isso não pode ser, eu nunca poderia, não é? Só que eu ponho-me a pensar, quer dizer, são 10 semanas e 52, se tu disseres, eu fiz 10 semanas em que não trabalhei, estás a dizer 42 semanas continua a trabalhar muito mais do que estou a ver. Continua a ser mais de 80% das semanas serão de trabalho. Só que como o nosso condicionamento social é todo em volta do trabalho, o tipo que diz que faz 10 semanas de férias, até é meio preguiçoso, este tipo, não é? Ou faz vida de rico. Quando isto poderia ser o standard, se nós assim o convencionássemos socialmente, não é? Tivemos agora a notícia de que a Bélgica aprovou ou está prestes a aprovar a semana... 4 dias de trabalho. 4 dias. Eu não entrei assim muito no detalhe, mas parece que a semana de trabalho lá são 38 horas e tu podes distribuir as 38 horas por 4 dias. Ou seja, trabalharias 4 dias, 9 horas e meia por dia e terias um terceiro dia. 3 dias, E assim, uau, parece incrível, mas só é incrível porque é comparado com uma coisa, com uma organização social que é antiga, e que vem de um tempo, nós no início, não é? Nós não estávamos propriamente a trabalhar, estávamos a garantir a subsistência, não é? Depois, quando começou esta cultura de dominação, aí já se tornou interessante vender a ideia de que tu tens de trabalhar muito, ou para entrar no reino dos céus, ou para conseguires pagar a renda ao senhor das terras. E começou a questionar, depois com a Revolução Industrial começou a aparecer esta ideia do dia de trabalho com os horários pré-definidos. Picar o ponto. Mas isso é uma coisa mais retrógrada. Mas tudo isso é já a tal estrutura de dominação. E que nós, nestes tempos em que supostamente vivemos em liberdade, e vivemos em liberdade, só que ainda não conquistamos esta liberdade de crenças, de interiores, não é? E repara que eu aqui não estou a falar propriamente do então isto parece quase uma luta política, não é isso. Sim. É de cada um de nós entrar em contacto com a sua natureza. Sim. E a sua aliás, essência. Eu acho que este tipo de conversa que estás a ter vai muito além da política, certo. Porque não é preciso ser de uma ala aqui, não é? Nem é preciso ser de esquerda ou de direita para ter esta discussão. Certo. Não é? A diferença depois lá está, nas estratégias, na forma como achamos que podemos chegar lá, que eventualmente se podem diferenciar de um lado ou do outro. É. Mas começa quando? Começa pela forma que nós estamos a educar os nossos filhos, não é? Para nós podermos promover esta mudança aqui, que ambos acho que acreditamos que seria muito benéfico para a humanidade. Começa, no fundo, pela forma que nós educamos as próximas gerações, ou não? Sim, sendo que aqui há coisas que são estímulos que tu podes entregar isoladamente, são os estímulos que tu entregas aos teus filhos, mas também há um conjunto de estímulos que eles receberam socialmente, e estão a receber socialmente, não é? Estão a receber aquele estímulo do têm que estar X horas nas aulas, e eles próprios reconhecem, porque têm esse pensamento crítico,
que uma boa parte do tempo que eles estão na escola é só parvo. É só parvo porque estão a cumprir regras. Estão a fazer pseudo-aprendizagem muitas vezes. Sim, porque não é... estamos a falar assim daqui do sistema de dominação da sociedade, mas outra coisa que vem junto deste sistema é a ideia constante do certo e errado. Certo. Não é? Certo. Não é? De fazer a coisa certa e ser castigado, tens que ser castigado quando fazes a coisa errada. Não é? Para mim estas duas coisas são fundamentais de desconstruir para conseguirmos usufruir mais da vida, no fundo, não é? Sim. E repare, quando fiz a introdução eu falei em dinheiro, falei em tempo, em ter tempo para fazer aquilo que realmente te agrada. E falaste em sexo. E também falei toda a gente estava à espera que tu voltasses a... Também falei em sexo e em intimidade porque é uma possibilidade tão interessante que nós temos à nossa disposição enquanto detentores de um corpo humano. Yeah. E que aparentemente é uma programação biológica tão forte, não é? Porque muitas vezes as pessoas focam-se naquilo do que é natural ou não é natural. O sexo é obviamente uma coisa extremamente natural. Yeah. E a vontade de ter sexo é muito natural. Por isso é que ela é uma pulsão tão grande para quase todas as pessoas. Pode não ser para todas, exatamente, mas para muitas pessoas. Só que é interessante todas as construções que nós fazemos em cima disso, e muitas delas são construções que chegam até nós desde que éramos mesmo muito pequenos, não é? Não mexas aí, isso é coisa. Mas repara, a questão aqui das estruturas de dominação e de certo e errado estão extremamente presentes neste contexto. Certo, mas também na forma como somos educados em relação ao sexo, isso quer dizer? Sim, é isso. Está super presente. Sim. Aliás, até será quase um exemplo paradigmático. Sim, eu não é nesse sentido que estou a falar de dominação, okay. não. Só que depois o que é que acontece? Que é isso que eu acho que aqui é particularmente interessante do ponto de vista do desenvolvimento pessoal. Não é? Nós aqui, eu acho que no podcast nós estamos constantemente a procurar criar aqui uma integração entre dois movimentos diferentes, que é o movimento de desenvolvimento pessoal, que é o que é que eu posso fazer por mim, estimulando e aumentando o meu autoconhecimento, entendendo melhor as escolhas e opções que tenho à minha disposição realmente, como é que eu me liberto de algumas crenças limitadoras, como é que rumo na direção dos meus objetivos, etc. E o lado social, o lado que nós temos trazido muito para aqui sob a forma do ativismo. Como é que eu posso ser ativista em relação... Por um mundo melhor em relação à organização da sociedade. Não é? Nós estamos aqui muito a querer integrar as duas coisas. Mas, há uma parte da conversa que é mesmo... Não é? Que é, partindo do princípio que, em princípio, quem nos está a ouvir é um adulto. Não é? Que é ter o insight, ter o reconhecimento de que há um conjunto destas limitações que é imposto socialmente. São normas sociais, são normas culturais que são difíceis de ultrapassar sozinho. Mas há outras coisas que são simplesmente alimentadas por nós. Não é? Que a pessoa sozinha conseguiria, se o quisesse, conseguiria ultrapassar. Não é? Por exemplo, os estudos continuam a mostrar que uma parte significativa das pessoas, vou utilizar isto como um exemplo, têm inibição em relação à masturbação, por exemplo. Isso é um exemplo óbvio de uma coisa que é só tua, em princípio quando fazes estás sozinho, embora possas estar com outras pessoas, mas que é uma cena que é só tua, não está lá ninguém para te ver, para te controlar. Podes fazer. Exceto o controlo que fizeram previamente sobre a tua mente. Né? E acho que é um exemplo paradigmático. Porque depois, à volta disto, podíamos construir aqui uma série de outros exemplos. Sim, ali, a esse exemplo podes adicionar as diferenças entre a forma que se educa homens e mulheres também. Né? Porque a partir esta questão da masturbação é ainda mais problemática para mulheres do que para homens. Sim, o que eu estava aqui a propor é que as questões de educação, tu sozinha não vais conseguir, podes ser ativista por um mundo melhor e vais criar aqui uma influência, mas estás mesmo num território de corresponsabilidade. Certo. Mas em relação a ti e à tua relação com o teu corpo... O que tu queres ou não queres... Sim, se tu ganhares consciência disto, podes começar a trilhar um caminho de como é que eu me liberto disto. Certo. Só que, porquê é que é difícil fazê-lo? Por causa da aculturação
que aconteceu antes, não é? É por isso que nós olhamos para o elefante e dizemos que totó, o elefante podia simplesmente ir embora, não é? Só que a mente dele foi formatada. Foi formatada, ela foi, não é? As ligações neurológicas, elas foram-se formando com aquela limitação a estar presente. Yeah. E é por isso que nós muitas vezes estamos aqui em busca de nos sentirmos mais livres. E este início de liberdade é mesmo um movimento interior. E que é difícil. Porque, por um lado, é uma coisa individual e, ao mesmo tempo, é difícil fazer sozinho. Assumir essa responsabilidade pela forma que recebes os estímulos, a forma como reages aos estímulos que a vida e o mundo te está constantemente a oferecer, é assim um empoderamento enorme. E esse passo às vezes é muito, muito difícil, e principalmente perceber o quão longe posso levar esta ideia da minha responsabilidade pessoal e quão importante ela é quando eu estou a assumir também corresponsabilidade pelo mundo que estou a criar. Não é? A responsabilidade é pessoal. Aqui vai muito longe, mas é como estás a dizer, começa com a desconstrução que eu faço aqui e agora das minhas próprias crenças e a forma como eu reflito sobre como o quão condicionada eu sou e o que é que eu vou fazer para fazer diferente, não é? E não preciso de ir dar palestras e dar formação e participar em manifestações, não é? Posso assumir a minha responsabilidade aqui, não é? No meu mundo. Sim, no teu contexto, no teu entorno mais próximo. Não é? E eu acho que esta conversa que nós estamos a ter, eu acho que ela é muito relevante até para ser tida de uma forma mais ampla dentro aqui da nossa indústria do desenvolvimento pessoal. Porque o desenvolvimento pessoal, às vezes, faz um pequeno truque, que eu acho que é um truque malandro e desonesto, que é o truque de, até falta da metáfora do elefante, e digo, estás a ver, tu podes-te libertar. E podes-te libertar como? E agora vou-te dar outra estaca. Não é? Que é uma estaca que parece mais bonita, é uma estaca que parece mais aliciente, mais fixe, mais cool. Só que no fundo é dizer, tu podes libertar-te dessa estaca e entrar aqui dentro desta jaula. E vou-te dar outra redoma, vou-te fechar novamente num conjunto de ideias. Ou então vou-te pôr num conjunto de movimentos que, em vez de serem a libertação da estaca, vão fazer com que a estaca vá ainda mais fundo, mas mascarado de liberdade, sabes? E pronto, eu acho que isso, quem me ouve, se calhar já está um bocadinho farto de me ouvir falar sobre isto, porque isto mexe às vezes um bocadinho comigo, porque estes movimentos, eles não são benéficos, são prejudiciais, mas vêm mascarados de benefício, não é? Há muitas propostas de índole religiosa que fazem exatamente isto, que é bom de trazer a mega estaca, não é? E eu acho que... E também há propostas políticas que fazem isto, que parece que estão a dar liberdade, mas estão a condicionar-te ainda mais. Porque este movimento de liberdade é um movimento que às vezes é mesmo para ser desorganizado, não é? Porque é aí que tu consegues mesmo resgatar a tua responsabilidade pessoal e o teu poder pessoal, não é? Eu acho que isto está na base daquilo que nós temos chamado há tantos anos de inspiração para uma vida mágica. Não é? A inspiração está aqui. A inspiração está aqui e começa por termos este tipo de conversas, não é? E a dialogarmos e questionarmos não só os outros, mas também a estrutura do nosso próprio pensamento, as nossas próprias crenças. Sim. Não é? Esquecemos-nos, queria só reforçar isso porque parece que às vezes é só questionar o que está de fora, mas o movimento também é questionar as minhas próprias limitações, não é? E perceber onde é que estão. Sim, é muito isso, é muito o iniciar. Tu, no início deste ano, nós foi no Natal, não foi? Que nós fizemos aquele episódio em que trouxemos um presente. Eu trouxe um presente, tu trouxeste outro presente. O presente que tu trouxeste, eu decidi recebê-lo e tratar muito bem dele. E ele tem estado
tem estado tão presente, sabes? Eu acho que fui hipnotizado com o teu presente. Aquele presente do... Não faças nada para evitar a vergonha. Para evitar a vergonha. Porque eu acho que isso é uma das mais poderosas ferramentas. Esse presente é uma ferramenta poderosa para eu me libertar de determinadas limitações. Porque muitas das limitações, elas foram condicionadas impondo uma ligação entre certos comportamentos e vergonha. Que é, tu devias ter vergonha de querer fazer tanto tempo de férias, tu devias ter vergonha de querer ganhar mais dinheiro, tu devias ter vergonha de... Estás a pensar tanto em sexo. A vergonha é a estaca, não é? A vergonha é a estaca. Ou é depois... a corda que te amarra na estaca. Certo. É? E depois adicionamos outras coisas da vergonha que não é, que seguram com ainda mais força aquela estaca, que é aquele... uma espécie de orgulho de defender as minhas escolhas, mas lá no fundo não é? O que está lá é a vergonha de talvez eu esteja errado. Talvez haja outras formas de fazer isso, mas não posso admitir isso. Sim. E acho que esse presente para mim tem sido muito útil porque, claro, quando nós estamos a falar aqui destes processos no podcast, acho que estamos constantemente a falar dos nossos próprios processos. Óbvio. Não é? E tem sido muito importante para mim para me relacionar melhor com algumas das minhas estacas, alguns dos meus movimentos internos, eu não posso fazer isso, eu queria, mas, não se pode. E depois parar e dizer, claro que há coisas que socialmente são difíceis. Mas há outras que não são. Não é? Eu poderia simplesmente ultrapassar isto agora. Não é? É o elefante a ter... o elefante, sou eu neste caso. É o elefante a ter noção de que eu posso simplesmente sair daqui. E sair daqui não precisa de sair a correr e deitar a tenda do circo abaixo, não é? Mas posso simplesmente sair daqui e ir ali, porque estou cheio de vontade de estar ali. E posso dizer isso, olha, agora eu vou. Olha, agora eu vou. Pronto, fiquem bem. Sim, algumas pessoas vão ficar muito chateadas com o agora eu vou, não é? Mas lá também porque somos seres tão sociais e estavas a falar também da vergonha, porque a vergonha é mesmo uma forma de controle e de dominação. É uma forma fundamental de controle e dominação. É quase tipo de ultimate. Não é? E também o facto de nós termos muito medo da reação dos outros. E queria só dizer uma coisa disso, da reação dos outros, porque também falamos muitas vezes como lá aqui neste mundo de desenvolvimento pessoal, ser tipo o que basicamente caga no que os outros pensam, não é? Resumindo uma mensagem que se vê muitas vezes. E para muitas pessoas isso é muito difícil e depois julgam-se por ser tão difícil. E gostava só de oferecer aqui uma outra forma de olharmos para isso, porque também é bonito preocuparmos-nos com a opinião dos outros. Isso provavelmente quer dizer que temos uma necessidade de contribuir também para o bem-estar dos outros. Isso é um presente, isso é bonito. Não é? Portanto, não é só acharmos que preocuparmos-nos com a opinião dos outros é uma amarra ou é uma estaca que nos prende, mas podemos olhar para isso com mais gentileza e compaixão. Portanto, eu tenho realmente necessidade para contribuir para o bem-estar dos outros. Como é que eu posso fazer isso sem pôr em xeque também as minhas necessidades? É essa a questão aqui. Não é? Um bocadinho à parte, mas queria só reforçar isso. Podemos um dia fazer um episódio só sobre isso, sabes? Porque eu acho que... Mas faz sentido, não faz? Claro que faz. E até porque isso essa suposta dica de desenvolvimento pessoal tem em si uma grande contradição, não é? Que é a pessoa que é tão dominada pela opinião dos outros que a única forma de ter de lidar com isso é cagar na opinião dos outros. Exato. A maior parte das vezes, e tu conheces algumas pessoas que até são muito vocais em relações de princípio, fazem palestras e escrevem nas redes sociais sobre isto, e tu conheces um pouco dessas pessoas, dizes, esta pessoa é completamente consumida pela opinião dos outros. A única forma que tem de lidar com isso é afastar desta forma violenta. E isso nem sequer é real, é ilusório, não é um movimento real de desenvolvimento pessoal sequer. Certo. Bom. Grande volta que demos aqui na nossa conversa, minha. Há uma conclusão? Há uma conclusão. A conclusão é
Que é bom conversar contigo. Sim, não, a conclusão é, a estaca pode estar lá, ok? E até pode ser uma estaca confortável, às grande. vezes Não, pode ser uma estaca grande e que está bem enterrada, bem firme na terra. Mas tu provavelmente és suficientemente forte para te libertares da estaca. Agora, como o movimento aqui é reconhecer que a estaca pode parecer demasiado grande, porque nos disseram desde pequenos que tu devias ter vergonha de tentar libertar-te desta estaca, ou que está certo é estar aqui preso a esta estaca. E que aquilo que nos prende de facto são forças que não são assim tão grandes externamente, mas que ganharam uma força muito grande interior. E que este movimento de desenvolvimento pessoal ou autoconhecimento passa por, em parte, reconhecer isto e com gentileza, não é? Conseguimos libertar um bocadinho. Isto não precisa ser extremo, não é preciso ser revolucionário e destruir tudo na nossa vida para depois podermos experienciar a liberdade. Mas este reconhecimento às vezes até nos pode fazer a seguir continuar a fazer o que fazíamos antes, mas com a noção de que temos uma liberdade de escolha. É uma liberdade de escolha. Sabes, que acho que se resume um bocadinho também nisso, de nós podemos escolher trabalhar muito ou não trabalhar muito. Podemos escolher ter muitas férias ou não escolher ter muitas férias. Podemos escolher querer ter muito dinheiro ou escolher cagar para o dinheiro. Podemos escolher querer ter muito sexo de variedíssimas formas ou podemos escolher entrar em celibato. Portanto, acho que o que resume é esta, né? De nós podermos sentir que temos realmente liberdade de escolha e não estarmos presos a essas... E que temos direito à nossa escolha. Exato, e temos o direito, obviamente, a essa escolha. E que a forma como socialmente somos muitas vezes constrangidos por forma a fazermos a escolha certa, que isso é uma artimanha, é um truque desta cultura de dominação e que nós, se calhar, sozinhos não vamos conseguir mudar o mundo, mas podemos pelo menos mudar a forma como nos relacionamos com alguns destes constrangimentos e ao falarmos uns com os outros sobre isso, podemos ir ajudando os outros a libertar-se também. Certo. E quem sabe um dia todos olhamos e dizemos assim, mas esta estaca não prende ninguém, nós podemos simplesmente ir embora. Sim. E quando estamos aí nesse ponto, não é? Sentimos que temos essa liberdade de escolha e direito à nossa escolha, normalmente tornamos-nos muito mais colaboradores também. Não é? Temos muito mais facilidade em relacionarmos uns com os outros. Sim. Bom, é isso. Espero que esta nossa conversa possa suscitar outras boas conversas entre quem nos ouve. Sim. Quem mexeu no meu queijo é o livro que vamos ler no mês de março. Portanto, quem quer mergulhar mais no clube de livro e ver mais e falar mais sobre o livro e participar naquilo que temos planeado para esse clube de livro, pode clicar no link aqui nas notas para o nosso programa exclusivo IVM+. Sim, e juntar-se a nós. A nós e a muitos alunos que fazem parte desse grupo. Boa. Obrigado. Obrigada, Pedro. Mais uma boa conversa. Sim. Estás a ver? Agora já estou genuinamente entusiasmado. É giro, como assim Até acho que vou correr a seguir. Ai, vou trabalhar. Obrigado. Porque quero.